Você sente que algo mudou dentro de você? Que existe uma vontade de se conectar com algo maior, com a espiritualidade, mas não tem certeza se está pronto para desenvolver a sua mediunidade? Quer saber mais? Vem saber com a gente. Um filho de beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, eu sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras e hoje com o quadro, com a série, como vocês queiram, né, dizer, série, quadro, não sei, mas início mediúnico. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo, mas antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos, com seus irmãos de santo, com seus dirigentes também, com todo mundo que quer entender sobre espiritualidade, que quer entender sobre a Umbanda, para ajudar o nosso canal a chegar cada vez mais na casa de vocês e chegar também nos 500 mil inscritos, que é a meta do nosso canal. Então, compartilha. Hoje, no nosso início mediúnico, nós vamos falar sobre como saber se estou pronto para desenvolver minha mediunidade. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que bate na cabeça aí de todo mundo, no pensamento de todo mundo, né? Até mesmo às vezes acontece isso para quem já está dentro de um desenvolvimento. Será que eu estou no caminho certo? Será que não? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como eu descubro, como eu sei que eu estou pronto para iniciar o meu desenvolvimento mediúnico. Uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente precisa entender que a mediunidade, como no vídeo passado, né, existem vários mitos em cima dela e a gente precisa entender que não é um oba-oba. Quando a gente quer entrar realmente para um local, né, sagrado, quando a gente quer desenvolver, a gente tem que estar muito atento aos nossos sentimentos e aquilo que a gente quer aprender, e se nós estamos abertos para aprender algumas coisas, né? O desenvolvimento mediúnico, eu vou sempre falar sobre isso. Ele não é só um desenvolvimento da espiritualidade, só da incorporação. Ele é um desenvolvimento nosso, né? É um momento que a gente se enxerga, que a gente tem sim um contato íntimo com os nossos medos, com alguns traumas, até mesmo que a gente se transforma como pessoas, né? O desenvolvimento mediúnico, ele vem para isso, né? Ele vem para mudar muitas coisas na nossa vida. E aí a gente vai falar sobre os sinais mais comuns do chamado mediúnico, né? A gente precisa entender que o despertar espiritual, ele acontece sempre de uma forma sutil. Às vezes a gente nem vai perceber quando a gente vê, a gente já está lá dentro, né? É uma coisa muito sutil, né? E a mediunidade, ela vai se manifestando, a espiritualidade, ela vai se manifestando aos poucos. E principalmente através de experiências, sensações, né? A gente acaba tendo algumas sensações no nosso dia, às vezes um cheiro, às vezes uma intuição, algo que a gente vai percebendo a espiritualidade durante o nosso dia a dia. Então, ela vai chegando e vai se mostrando aos poucos, né, para esse médium, para essa pessoa. E aí eu trouxe alguns sinais, né, que pode entender, né, para alguém que está passando por isso. Se tiver algum sinal que você passou e você ainda não é um médium em desenvolvimento, coloca aqui nos comentários, fala, olha, passei por isso, e vá, né, procurar um terreiro, vai procurar um local que vai te explicar, né, e vai te ensinar vai te levar para esse caminho do desenvolvimento mediúnico. A primeira sensação que eu vou trazer para vocês é a sensação constante de estar acompanhado ou acompanhada. Você já sentiu alguma presença com você? Né? Mesmo quando a gente está sozinho, às vezes a gente sente algo, às vezes a gente sente um vulto, um cheiro, ou algo assim do nosso lado. Você já teve essa sensação? E aí, muitas vezes a gente não tem medo, a gente tem essa percepção que nós não estamos sozinhos, né? É algo muito sutil que existe alguém ali do nosso lado. Para quem é espírita, que geralmente faz o Evangelho no Lar, eles relatam muito sobre isso, né? Sobre ter as sensações de ter mais pessoas. Às vezes o Evangelho no Lar é só aquela pessoa e ela percebe que existem mais pessoas ali. Dentro dos estudos espíritas, né? Nós entendemos que existem espíritos que vêm estudar conosco, mentores que estão ali também nos auxiliando para ter o entendimento do Evangelho. Então, às vezes, essas sensações,
né, que a gente não está sozinho, que existe uma energia ali ao nosso lado, uma energia sutil, né? E isso pode sim indicar uma aproximação da espiritualidade, do seu guia espiritual, né, de algo que a espiritualidade quer mostrar, em é uma forma de despertar a sua sensibilidade. Eu costumo falar que a primeira sensação de um médium é o despertar da sensibilidade. O primeiro médium começa a entender a sensibilidade, a ter essas percepções, para aí sim ele entender mais a fundo do que é, né, e estudar e tudo mais. Então, é a sensação constante de estar acompanhado. Se você já sentiu isso, é um ponto aí do seu despertar espiritual. A segunda sensação são sonhos com entidades, os guias espirituais. Existem muitas pessoas, e a gente até brinca, né? Às vezes as pessoas falam, ah, sonhei com isso, aquilo. É muito difícil a gente falar e interpretar sonhos, né? E quando a gente tem sonhos, às vezes está muito conectado ao nosso dia a dia, às coisas da nossa vida, né? Então é muito difícil alguém interpretar um sonho, porque é muito, às vezes eu sonho com a mesma coisa que uma outra pessoa, mas eu estou passando por um momento diferente, então a interpretação vai ser diferente. Mas às vezes acontece muito esse contato espiritual através de sonhos, né? Às vezes as pessoas sonham com pretos velhos, com os caboclos, com os erês, uns ciganos, né? Tá chegando aí maio, mês dos ciganos, e acorda com aquela sensação, aquele sentimento de paz, às vezes emocionado, com uma sensação de querer chorar, né? Ou uma mensagem clara. Eu costumo falar para os médios que estão nesse começo dessas sensações, ter um caderninho sempre ao lado, para anotar mesmo, porque às vezes a gente volta a dormir e a gente esquece aquelas mensagens. E anotar realmente ali o que foi aquela mensagem clara, aquela sensação. É o famoso diário do médio, né? Eu sempre falo isso para os médios, vamos ter os diários para que a gente coloque ali as sensações e quando eu for mais velho a gente vai falar, nossa, olha quanta coisa que eu passei interessante que às vezes acaba sumindo, né, dos nossos pensamentos. Então, às vezes são essas sensações claras, essas mensagens que vêm e os guias, né, as entidades usam do plano astral para se comunicar, né, com o seu filho, com o seu cavalo, com sua matéria, assim como você queira entender, né? Então ele utiliza essa forma de se comunicar, né? Quando o campo mediúnico começa a se abrir. Então, primeiro você vai ter uma sensação constante, você vai se abrir, vai abrir esse portal de sensibilidade para você sentir, né? Abrir esse campo mediúnico para ter esses sonhos, esses contatos com as entidades, com os guias, as mensagens e tudo mais. A terceira sensação é emoções em momentos espirituais. Quem nunca estava sentadinho ali na assistência e não se emocionou com um ponto? Não se emocionou com a chegada de uma entidade, né? Não se emocionou com uma história que ouviu de uma entidade. Eu acho que isso é impossível. Eu acho que todo mundo que sente a Umbanda, que sente a espiritualidade, que for, ele tem esse momento de sensibilidade, de se emocionar, de se sentir parte daquilo, de se sentir abraçado pela espiritualidade, acolhido pela espiritualidade. E aí é através das nossas emoções que nós sentimos isso, né? Porque a sua alma reconhece a vibração da espiritualidade, então ela se abre com esse campo mediúnico para que ela se conecte com a energia espiritual. É muito bonito isso, né? A sua alma reconhece a vibração daquilo que está acontecendo. Muitas das vezes é uma das emoções que a gente tem que sentir, e quando a gente sente essa emoção, quando a gente tem essa sensação boa, que a gente sente que a nossa alma se conectou com aquela vibração, aí sim a gente deve entender que é aquele local, é um local para nós nos desenvolvermos, da gente abrir o nosso canal de desenvolvimento. Né? Não adianta nada a gente ir num terreiro, desenvolver, desenvolvo porque eu gosto, por exemplo, do Pai Léo, gosto da didática. Mas se você não sentiu essa emoção, é porque às vezes você não é conectado àquela vibração da nossa casa. E aí tudo bem, você precisa entender e se conectar com a vibração, se conectar com aquela energia que você vai pertencer algum dia. Então, repare nisso, se você já se emocionou em alguma coisa, às vezes muitos filhos de orixás se identificam porque se emociona muito quando canta tal ponto, então aí já entende que é filho daquele orixá, então começa a ter essa sensibilidade maior. Quarto, sensação de que falta algo, mesmo quando tudo está bem, né?
Tem muita gente que relata em várias conversas que às vezes sente um vazio existencial. Parece que existe alguma coisa que leva a pessoa para um terreiro, para um centro espírita, né? Parece que a vida está incompleta. E muda, né, muito a nossa rotina quando a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, e não só como médios dentro de uma corrente, mas sim quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a participar daquela energia, daquela força, e aí muda a nossa realidade, a gente não, a gente começa a sentir feliz, né? Então, muitas vezes, quando a gente sente um vazio, é nesses momentos que a gente procura um local para ser acolhido, momento que a gente procura uma palavra das entidades, de um preto velho, de um caboclo, né, para nos sentir mais fortes e tudo mais, né? E aí quando vem esse vazio, muitas vezes é o quê? É a nossa alma pedindo sentido, né? Pedindo missão, pedindo espiritualidade. E aí eu torno a falar e eu vou sempre falar quando a gente tocar nesse assunto. Ninguém é obrigado a desenvolver, ninguém é obrigado a estar numa corrente, mas a espiritualidade ela vai muito mais do que isso. A espiritualidade, a nossa missão é muito mais do que isso. Então, existem outras formas da gente aplicar isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a rotina é muito corrida, a gente não consegue estar ali dia a dia dentro de uma casa espiritual, mas a gente tem outras formas de trabalhar e manipular a nossa energia. Quinto, desejo profundo de ajudar e servir, né? Quando a nossa mediunidade começa a despertar, ela vai vir, ela vai nascer junto um sentimento forte de compaixão, empatia e desejo de servir ao próximo. Uma das aulas que eu dou no desenvolvimento mediúnico é sobre o voluntariado e a caridade, né? Eu fui voluntária hoje, não consigo porque a minha vida está muito corrida, mas eu fui voluntária por muitos anos em hospitais aqui em São Paulo, como palhaça, como doutora em hospitais, né, no Pérola Baito. Eu tenho um amor, uma paixão por esse local e foi um local que me ensinou muito. Existiu uma época da minha vida que eu precisava estar dentro de algo, servindo ao próximo, fazendo a caridade ao próximo. E não era só dentro do terreiro, dentro da espiritualidade, fazendo isso em obras sociais. Então, eu por muito tempo eu cresci, né? Minha mãe me ensinou dessa forma, mas teve uma época da minha vida que eu precisava estar em algo. Então, esse meu trabalho voluntário, ele me ajudou, ele me deu, um sentido na minha vida e principalmente na minha caminhada espiritual, de ter esse cuidado ao olhar ao próximo. Então, às vezes, desperta essas coisas em nós, de querer fazer algo voluntário, de querer ajudar alguém, às vezes de ajudar alguém na rua, de ajudar um vizinho que precisa de uma ajuda, a gente começa a ter essas sensações, né, de servir, de colocar esses dons a serviços do bem, da cura e da luz. E aí, quando a gente fala de todos esses sentidos, eu sempre falo uma coisa: não basta sentir, né? Você precisa escolher fazer parte disso. Sentir tudo isso é muito, muito, muito bonito, né? É muito bonito quando a gente ouve todas essas palavras, mas não basta só sentir, né? A mediunidade a gente tem que entender que é um caminho, né? É um compromisso. Nós precisamos trilhar, né, com disciplina, com compromisso. É um caminho de transformação, como eu falei, não só dentro da espiritualidade, mas nossa mesmo. Então a gente precisa estar aberto a nos transformar dia a dia, né? E é preciso escolher trilhar esse caminho com muita consciência. Tem muitas pessoas que entram nos terreiros sem consciência disso e acabam largando tudo, né? Por vários motivos, porque às vezes entende a espiritualidade de outra forma, mas dentro de tudo isso que a gente falou, a mediunidade, um desenvolvimento mediúnico, né? Desenvolver a nossa mediunidade, ser médio, né? É um caminho de compromisso, é um caminho de transformação, né? Então, o nosso desenvolvimento mediúnico, ele exige essa entrega, ele exige essa responsabilidade, a responsabilidade principalmente com nós, com a nossa, né, energia, com a nossa missão, com aquilo que nós viemos e queremos buscar dentro da espiritualidade, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, não é só comparecer em giras, não. É estar disposta a olhar para dentro, é estar disposto a mudar hábitos, é estar disposto a estudar, a ouvir, a respeitar o tempo do terreiro e dos guias. Principalmente isso, né? Médio desenvolvimento é muito avoado. E respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento, né? A espiritualidade, quando vem com esses sentidos, a gente tem que entender que é um chamado.
é um chamado para evoluir, é um chamado para evoluir o nosso espírito como ser humano também, né? É uma evolução constante, como eu falei, e a gente sempre vai, você vai ouvir muita gente falar sobre isso. Outra coisa, né, que é essencial nesse nosso caminho é a disciplina. Nós precisamos ter disciplina. O médio em desenvolvimento, principalmente, né? Ele precisa aprender a cuidar do corpo, da mente e da sua energia. Então, sempre quando a gente trabalha o desenvolvimento mediúnico, a gente traz ensinamentos dentro disso, de meditações, o seu momento de oração, seu momento com você mesmo, com você e a sua espiritualidade. E não é a incorporação, e sim o seu momento seu com você mesmo. Momento de orar, o momento que você vai tirar do seu dia para se conectar com as energias do bem, com as energias de paz, né? Com as energias que vão te trazer tranquilidades por um momento difícil que você está passando, né? Então a gente cria essa disciplina, a gente ensina vocês a cuidarem do corpo, da mente e do espírito, da nossa energia, né? Também, né, a disciplina com a alimentação, com o sono, a nossa conduta mediúnica, a nossa conduta no dia a dia, né, a nossa postura diante a vida, diante as coisas que a gente faz, né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz na vida, ela influencia, sim, diretamente na nossa mediunidade. Então, muitas vezes, quando a gente se torna médium, quando a gente começa a atuar dentro da espiritualidade, às vezes a gente tira alguns vícios, algumas coisas da nossa vida que a gente entende que prejudica a nossa caminhada, prejudica a nossa mente, prejudica o nosso espírito, né? Então, a disciplina é essencial. E aí, a gente vai falar, quando a gente sente tudo isso, mais outra coisa que a gente tem que ter, a humildade e a paciência. Eu sei que é difícil para você, médio em desenvolvimento mediúnico, a paciência, né? Ter a humildade de entender que não é uma disputa, que não é uma corrida, não é um concurso. Quem incorpora mais, quem incorpora mais rápido. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E os guias e a espiritualidade respeitam isso, respeitam o seu momento também, né? O que eles vão mais buscar no desenvolvimento mediúnico é a nossa disposição, né? É o nosso momento de ser sincero para servir com humildade e fé. Então, sem isso, a gente não consegue desenvolver a nossa mediunidade, ter a nossa mediunidade firme, né, junto com a gente. Então, a gente precisa ter paciência, né? A paciência é a chave para o desenvolvimento mediúnico, para nossa caminhada espiritual. E aí, depois de tudo isso que eu falei, você sentiu que você está pronto? Sentiu que o chamado bate forte aí no seu peito, que você tem realmente uma caminhada espiritual? Como que a gente vai buscar isso dentro de nós, né? Busque essa casa séria. Dentro desses sentidos, eu falei sobre a emoção. Então, vê se você sente, né? Visite os terreiros, sinta onde o seu coração vai pulsar, onde o seu chakra cardíaco vai ferver de emoção, né? A gente precisa ter um local sério, um local que tem fundamentos, um local que nos vai dar estrutura para a nossa caminhada espiritual. Não vá em qualquer pessoa, não vá porque eu gosto dessa pessoa, a didática dessa pessoa. Não, você tem que sentir a energia. Tudo na espiritualidade é sentir. Se a gente não sente, não existe espiritualidade, não existe caminho ali. Então, tudo a gente precisa sentir, tudo a gente precisa se emocionar, tudo a gente tem aquele amor entregue, né, em tudo que a gente faz dentro da espiritualidade. Outra coisa que é muito difícil nessa caminhada, principalmente nesse começo, é estar aberto a aprender. Às vezes a gente traz outras vivências, mas a gente tem que estar aberto a aprender, né? Principalmente com aqueles que vieram antes, respeitar a nossa ancestralidade, né? Pedir a bênção para aqueles que chegaram antes, né? Que aprenderem. Muitas vezes o que a gente fala para vocês, a gente não é os melhores, não somos os perfeitos, a gente erra bastante também. Mas quando a gente orienta o filho a alguma coisa, quando a gente fala no desenvolvimento, é porque a gente já passou por aquilo. A gente sabe que pode bater a cabeça. Às vezes a gente deixa o filho bater a cabeça porque é a forma dele aprender. Mas aprenda, né, a ouvir, aprenda a estar aberto, né? Nós precisamos ter respeito e humildade, né, para escutar, para perguntar, para caminhar ao lado daquelas pessoas que nós escolhemos, né, percorrer aí o nosso caminho espiritual. Confie no tempo da espiritualidade. Se você sentiu tudo isso, confie que a espiritualidade vai te mostrar o caminho, vai te direcionar para onde você deve ir. Nem tudo acontece da forma que a gente quer, rápido, imediato. Às vezes demora, né? Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo
e apenas ficar na assistência, aprendendo, vibrando, limpando a sua energia, porque às vezes a gente precisa cuidar de algumas coisas, de sentimentos, de energias, de depressões e tudo mais, que às vezes vai dificultar o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, calma. Confie no tempo da espiritualidade. Fortaleça cada vez mais sua fé. Quando a fé está muito fortalecida, o desenvolvimento mediúnico ele é muito mais fácil. Então, às vezes a gente precisa desse tempo na assistência para fortalecer a nossa fé, né? E tudo vem no momento certo, tudo vem da forma que precisa ser. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, se você tem dúvidas de tudo isso, faça uma oração sincera. Se conecte com a sua espiritualidade. Tudo bem, você não sabe se você incorpora, que tipo de mediunidade que você tem, qual o nome do seu caboclo, do seu preto velho, do seu herê. Não importa. Importante, e você tem que entender que a espiritualidade ela mora dentro de você. Quando a gente quer se conectar com qualquer energia das entidades, dos orixás, eles estão dentro de nós. Então, tenha esse momento, converse com a sua espiritualidade, peça clareza, peça direcionamento. Pede que a espiritualidade fale com você e mostre o caminho através de intuições, dos sinais, das coincidências, às vezes do dia a dia, que às vezes tem pessoas que a gente conhece e que vai falar, ah, vamos lá no terreiro e tudo mais. Então, acontece essas coisas e quando o chamado é verdadeiro, tenha certeza. O caminho ele vai se revelar, vai ser algo assim fantástico que vocês nem imaginam. E é isso. Me conta aqui nos comentários, eu vou sempre falar isso, se você já teve algumas sensações, algum momento de tudo isso que a gente falou no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e até a próxima semana. Até Um mais. filho de Beba que tem fé. Nós temos